Amém, glória a Deus. Então, continuando a pregação da palavra de Deus, em Daniel, diante daquele decreto que tinha saído da parte do rei Nabucodonosor, porque não tinha nenhum mago, ninguém que interpretasse o seu sonho, ele saiu o decreto para que matasse todos os sábios da Babilônia. Aquela era a situação vivida ali por Daniel. Então Daniel foi para a sua casa e fez saber o caso Ananias. Aquele caso ali tão sério ali que estava acontecendo ali. Daniel fez saber a Ananias, Misael, Azarias e seus companheiros, para que pedisse a misericórdia a Deus do céu. Então, os nossos casos que nós temos tão sério, qualquer caso que nós temos, casos seríssimos, nós temos que levar a Deus, seja caso de qualquer caso. Veja, o caso de Daniel aqui, saiu o decreto. E o nosso caso? Nós temos um caso de enfermidade, caso de perturbação, caso de tanta coisa, nós temos que levar em oração a Deus. Amém. Para que pedisse misericórdia ao Deus dos céus. Olha a chuva, meu povo. Chuva. Amém. Então, qualquer caso que nós temos que pedir misericórdia, levar nossos casos a Deus. Pessoas que creem em Deus de verdade, mulheres de oração, homens de oração, que estão na igreja orando. Para quê, irmão? Para orar, colocar diante de Deus as nossas causas, as nossas ansiedades. Foi isso que Daniel fez. Então, para que pedisse misericórdia ao Deus do céu sobre este segredo, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem com o resto dos sábios da Babilônia. Então foi revelado o segredo a Daniel numa visão de noite, e Daniel louvou o Deus dos céus. Amém. Quando Deus nos abençoa, quando Deus dá um grande livramento para nós, a gente ora a Deus, colocando a nossa alma, existe um problema, existe um probleminha, um problemão, a gente coloca diante de Deus. Quando Deus nos livra, nós devemos louvar a Deus, glorificar ao Deus e saber que foi Deus que nos livrou. Foi Ele que enviou o seu anjo, aleluia, e nos livrou e nos curou quando a gente tem alguma enfermidade, um câncer, um tumor, um mal, uma febre alta, uma dor de ouvido, uma dor de estômago, uma dor de cabeça. Já recebemos a sentença de morte, está desenganada dos médicos, mas a gente ora, a gente coloca essa causa
diante de um Deus que tudo pode, que tudo sabe, que tudo vê, o Deus de misericórdia, o Deus de Daniel. E Ele, pela sua infinita misericórdia, vê a nossa situação e se compadece de nós, tem misericórdia de nós, tem piedade de nós e nos cura. A gente fica sarado, a gente fica curado. A gente tem que louvar o Deus dos céus. Quando a gente não tem paz, quando a nossa vida está atribulada, quando a gente está em conflito, quando a gente está em guerra, quando a gente está sofrendo, amargurado, em depressão, está com o espírito abatido, quando nós não temos ânimo para nada, quando nós não temos ânimo para louvar ao Senhor, quando nós estamos frios na fé, quando nós estamos passando por adversidade, por momentos angustiosos, e nós oramos a Deus e Deus responde, nós devemos louvar o Senhor. Nos dá uma grande vitória na justiça, passou no concurso, a gente ora. Amém. E Deus responde, nós devemos fazer o que, irmã? Socorro, louvar ao Senhor, como Daniel fez. O que ele fez? Daniel louvou o Deus do céu. Amém. Ele louvou o Deus do céu. Devemos seguir o que Daniel fez. Tantos outros profetas de Deus, homens e mulheres de Deus, eles louvaram o Deus do céu, porque Deus respondeu às suas orações quando eles estavam numa angústia, no maior aperto das suas vidas. Aleluia! Se nós estudarmos a palavra de Deus, nós observamos atentamente que as mulheres e os homens de Deus, eles passaram por momentos de tribulação terrível. Aleluia. Sabe, Daniel, aquela outra irmã, a Ana, foi humilhada pela sua rival, porque ela não tinha filhos. Ela viveu, diz a Bíblia, que aquela mulher, ela foi tão humilhada, mas ela foi tão humilhada, que ela não conseguia nem orar. Ela não saía palavras da boca dela, pela situação de humilhação que aquela mulher viveu. Tanto é que quando ela foi lá na casa de Deus, o sacerdote ele pensava que ela estava embriagada, bêbada, porque ela não conseguia falar, porque ela não tinha forças. Só a boquinha dela, só via a boquinha dela. E ela orou ao Senhor, e Deus ouviu a oração daquela mulher. Aleluia. Deus ouviu o gemido. Foram situações que eles fizeram e Deus, ela louvou ao Senhor. Ela queria um filho. Se nós lermos a Bíblia, estudarmos os servos de Deus e ver o extremo, e eles oraram. Eu me lembro do rei Ezequias, que já tinha saído a sentença de morte para ele. O profeta Isaías já tinha ido na casa dele, mandando ele colocar ordem à casa dele, porque ele morreria, ele não viveria mais. Já tinha saído da parte de Deus o decreto para aquele homem, o rei. Ele foi cometido de uma doença incurável, não tinha cura para a medicina, mas ele orou, ele chorou, aleluia, ele se derramou na presença de Deus. Nós vemos essa oração no livro de Isaías,
E Deus viu as lágrimas daquele homem. Deus olha as nossas lágrimas. Uma certa vez, em 90, na década de 90, eu era bem novinha. Eu me lembro que eu orei ao Senhor. Eu não estava na igreja, estava afastada. Eu chorei muito naquele dia, naquela noite. Chorei demais. Uma situação difícil, uma situação muito complicada, difícil, distante de Deus. Ali no pecado, no mundo. Eu chorei. E aquela minha oração, Deus ouviu. Eu não falava nada. Só foi choro, muito choro. Só foi lágrimas. Só lágrimas. E graças a Deus que Deus ouviu Deus viu as minhas lágrimas. Louvado seja o nome do Senhor. Glorificado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, que atende o quebrantado, o aflito, o desesperado, o sentenciado à morte. Quando a gente chora na presença de Deus, quando a gente se derrama na presença de Deus, Deus, Ele tem misericórdia de nós. Envia, lembra da gente, Ele lembra tudo que a gente quer. É que o Deus do céu se lembre de nós, se lembre que nós somos pó, nós somos cinza, do pó nós viemos, do pó nós vamos voltar. E que nós não somos nada nesse mundo. E que Ele tenha compaixão de nós. Misericórdia, envie um socorro. Envie um escape, um livramento para nós, como Ele fez com seus servos. Já estamos sentenciados. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Os apóstolos também sofreram muito, pregando o Evangelho de Cristo, foram presos, sentenciados à morte, mas Deus livrou. Quantos livramentos Deus nos tem dado a nós, os seus servos, são inúmeros. Desde o ventre da nossa mãe, Deus tem nos livrado. Amém. Porque Ele conhece o nosso coração. E Daniel louvou ao Senhor. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Glorificado seja o nome do Senhor. Falou Daniel e diz: seja bendito o nome de Deus, para todo sempre, porque dele é a sabedoria. Eu me alegro muito de ler essa palavra, porque dele é a sabedoria e a força. É esse Deus de Daniel. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. O que Ele faz? Ele muda os tempos e as horas. O que esse Deus faz? Ele remove os reis. O que esse Deus faz? Ele estabelece os reis. O que esse Deus executa?
Eu não sei. A Bíblia responde. Aleluia. Ele dá sabedoria aos sábios e ciência aos inteligentes. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. O que esse Deus faz? Ele revela o profundo e o escondido. O que esse Deus faz? Ele remove, ele conhece o que está em trevas. E com ele mora a luz. Aleluia. O Deus dos meus, ó Deus dos meus pais, eu te louvo e celebro, porque me deste sabedoria. Aleluia. E força. Ele tinha motivos de sobra para glorificar Deus, sabe por quê? Porque já tinha saído a sentença de morte para ele. Aleluia. Porque me deste sabedoria e força. Ele reconhecia que aquela sabedoria que ele tinha ali não era dele, era de Deus. E aquela força que ele tinha não era dele, era de Deus. E agora me fizeste saber o que te pedimos, porque nos fizeste saber este assunto do rei. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Daniel era um homem muito amado por Deus. Deus amava demais Daniel. Ele era tão amado, ele tinha tanta intimidade com Deus, mas tanta intimidade, que Deus enviou anjos para falar com ele. Nós queremos essa intimidade também, sabe? Quando o filho de Deus, quando uma filha de Deus é amado por Deus, Deus conhece os seus, aqueles homens, aquelas mulheres que amam a Deus. Deus sabe quem são os escolhidos de Deus. Deus sabe quem somos. Por isso Daniel foi ter com Arioque, a qual o rei tinha constituído para matar os sábios da Babilônia. Entrou e disse assim: não mates os sábios. Então nós observamos que o livramento não vem só para o Daniel, vem para todos os sábios da Babilônia. Não mates, não mate os sábios da Babilônia. Introduze-me na presença do rei e darei ao rei a interpretação. Amém. Então Arioque depressa introduziu Daniel na presença do rei. Disse-lhe assim: achei um dentre os filhos dos cativos de Judá, o qual fará saber o rei a interpretação. Respondeu o rei e disse a Daniel, cujo nome era Beltesazar: podes tu fazer-me saber o sonho que vi e a sua interpretação?
Respondeu Daniel na presença do rei e disse: o segredo que o rei requer, nem sábio, nem astrólogo, nem magos, nem adivinho pode descobrir ao rei. Mas há um Deus nos céus, o qual revela os segredos. Veja, que Daniel falou para o rei, na presença do rei, disse: o segredo que o rei requer, nem sábios, nem astrólogos, nem magos e nem adivinhos podem descobrir ao rei. Mas há um Deus nos céus, o qual revela os segredos. Ele, pois, fez saber ao rei Nabucodonosor. Então, é maravilhoso que o rei, ele, na hora da tribulação dele, na hora da angústia dele, ele recorreu aos encantadores para socorrer ele. Ele não conhecia Deus, o Deus do céu. Na hora da tribulação dele, ele recorreu aos sábios dele, mas nenhum dele pôde livrar, dar interpretação para ele. Só um, o Deus do céu. Amém? Mas há um Deus no céu, a qual revela o segredo. Ele pôs saber o rei Nabucodonosor o que há de ser no fim dos dias. O teu sonho e as tuas visões da tua cabeça na tua cama são estas. Então foi o próprio Deus que fez saber ao rei, o Criador do céu e da terra, através de Daniel. Ele usou Daniel para falar com o rei. Amém. Louvado seja o Senhor Jesus Cristo. Estando tu, ó rei, na tua cama, subir os teus pensamentos ao que há de ser depois disto. Aquele, pois, que revela o segredo, te fez saber o que há de ser. E a mim me foi revelado este segredo, não porque haja em mim mais sabedoria do que em todos os viventes, mas para que a interpretação se fizesse saber ao rei, e para que entendesse os pensamentos do teu coração. Tu, ó rei, estava vendo, e eis aqui uma grande estátua. Esta estátua, que era grande, cujo esplendor era excelente, estava em pé diante de ti, e a sua vista era terrível. A cabeça daquela estátua era de ouro fino, o seu peito e seus braços de prata, o seu ventre e as suas coxas de cobre, as pernas de ferro, os seus pés em partes de ferro, em parte de barro. Estava vendo isto quando uma pedra foi cortada sem mão, a qual feriu a estátua nos pés de ferro e de barro e esmiuçou. Então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o cobre, a prata. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E o ouro, os quais se fizeram como pragana das eiras dos estilos, e o vento os levou, e não se achou lugar algum para eles. Mas a pedra que feriu a estátua se fez um grande monte e encheu toda a terra. Este é o sonho, também a interpretação dele. Diremos à presença do rei. Diremos na presença do rei. Tu, ó rei,
és rei de reis, pois o Deus dos céus te tem dado o reino e o poder e a força e a majestade. E onde quer que habite filhos de homens, animais do campo e árvores do céu, ele os entregou na tua mão e fez que dominasse sobre todos eles. Tu és a cabeça de ouro. Depois de ti se levantará outro reino inferior ao teu, e o terceiro reino de metal, ao qual terá domínio sobre toda a terra. E o quarto reino será forte como o ferro, pois como o ferro esmurça e quebram tudo, como o ferro quebra todas as coisas, ele esmurçará e quebrantará. E quanto ao que viste dos pés e dos artelhos, em parte de barro e de oleiro, em parte de ferro, isso será um reino dividido, contudo haverá nele alguma coisa da firmeza do ferro, pois que viste o ferro misturado com barro de lodo, e com os artelhos eram em parte de ferro, em parte de barro, e assim por uma parte o reino será forte, por outro será frágil, e por outra será frágil. Quanto ao que viste do ferro misturado com barro de lodo, misturai-se com grande semente humana, mas não se ligarão um ao outro, assim como o ferro se não mistura com o barro. Mas nos dias desses reis, Deus dos céus levantará um reino que não será jamais destruído. Esse reino não passará a outro povo, esmurçará e consumirá todos esses reinos, e será estabelecido para sempre. Amém. De maneira como vistes que do monte foi cortada uma pedra sem mãos, e ela esmurçou o ferro e o cobre, o barro, a prata e o ouro. O Deus grande fez saber ao rei o que há de ser depois disso. Certo é o sonho, fiel a sua terra. Então o rei Nabucodonosor caiu sobre o seu rosto, adorou a Daniel e ordenou que lhe fizesse oferta de manjares e perfumes suaves. Respondeu o rei a Daniel e disse: certamente o vosso Deus é Deus dos deuses, o Senhor dos reis, revelador do segredo, pois pudeste revelar este segredo. Então o rei engrandeceu a Daniel e lhe deu muitos e grandes presentes, pois por governador de toda a província da Babilônia, como também por principal governador de todos os sábios da Babilônia. Pediu Daniel o rei, constituiu ele sobre os negócios da província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego, mas Daniel estava às portas do rei. Bem louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, hoje para toda a eternidade. Amém.